Oi, gente! Eu sou Priscila Vilbert, nutricionista, e hoje eu convidei a psicóloga Jade Fragoso para participar de uma live sobre procrastinação. Então vamos aguardar ela chegar aí, ela entrar. Oi, Lícia! Boa noite! Oi, Lu! Oi, Roberta! Vamos aguardar aqui. Eu entrei um minutinho antes, justamente para o pessoal ver que eu tô online, né, ao vivo. Obrigada, Lu. Obrigada, amiga. Boa noite. Oi, Jade. Tô te vendo online aí, Jade. Gente, eu não lembro como é que eu adiciono a pessoa na live, não, mas eu tô tentando aqui. Ah, achei. Achei como. Pronto. Oi, Jade. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que você está? Muito frio aí? Aqui eu tô congelando em Petrópolis. Aqui nem tanto hoje, sabia? Aqui no Rio tá mais ameno, mas Mais mesmo assim ainda, não está né? quente. Petrópolis é sempre melhor do que o Rio nesse aspecto. É sempre mais frio, né? Então tá bom. Jade, vou me apresentar para o pessoal que não me conhece, que está entrando aí. Né? Eu sou nutricionista, atendo aqui em Petrópolis, atendo na Barra e atendo online. Me chamo Priscila Vilbert e convidei a Jade para participar dessa live, falar um pouquinho sobre procrastinação, né, Jade? Se apresenta aí, Jade. Isso aí, uma boa noite a todos. Muito obrigada para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Meu nome é Jade, eu sou psicóloga clínica. E a convite da Priscila, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com ela sobre a questão da procrastinação. Isso aí. Então vamos começar, né? Vamos pro que interessa. Jade, fala pra mim, fala pra gente. O que é essa tal de procrastinação? Tema importantíssimo, famosíssimo, então a gente vai começar falando o que. Opa, tivemos um pequeno problema técnico. Jade caiu, talvez literalmente. Jade, vocês estão me vendo? Alguém me diz se eu estou aparecendo para vocês ou se foi só a Jade que saiu. Ih, gente, cadê a Jade? Jade saiu. Peraí que ela deve entrar de novo. Ah, então vocês estão me vendo. Obrigada. Obrigada, Yuri. Obrigada, Vi. Obrigada, Paulo. Obrigada, Roberta. Ah, Jade voltou. Jade, você caiu! Literalmente, o Eu celular falei. pulou aqui. Nossa Senhora. Então, Pronto. então vamos lá. Vou refazer a minha pergunta. Conte para nós o que é essa tal de procrastinação. Gente, a procrastinação nada mais é do que o ato da gente sempre postergar coisas que a gente precisa fazer. E nesse processo, a gente acaba sempre priorizando coisas com um nível de importância menor. Às vezes, coisas que a gente até precisa fazer, mas que a gente não precisa fazer naquele momento. Então, a gente fica o tempo inteiro fazendo isso por vários fatores, né? Então, essa é uma bem simples definição do que é procrastinação. Perfeito, perfeito. Mas assim, o que gera essa procrastinação, né? Porque a gente realmente fica adiando as coisas. Aí acaba fazendo outra coisa no lugar, né? Mas por quê? Por que a gente faz isso? O que gera isso? Então, nosso cérebro sempre muito atento a tudo isso, tem uma parte que é responsável exatamente pelo planejamento de tarefas futuras. Então a gente faz um planejamento.
Pessoas, até mesmo pessoas que costumam procrastinar muito, elas fazem um planejamento. Só que a gente tem uma coisa chamada sistema límbico, que é responsável pelo prazer momentâneo. O que a pessoa que procrastina faz? Ela dá sempre lugar a esse prazer momentâneo. Então, ela acaba priorizando isso em prol do planejamento que ela tinha feito antes, né? Então, isso geralmente acontece com tarefas que exigem, assim, muito esforço e que a gente não gosta muito de fazer. E aí a gente dá preferência àquele prazer momentâneo em prol de fazer uma coisa difícil ou que a gente não gosta de fazer. Quando a gente gosta de fazer e é uma coisa que não exige muito esforço, dificilmente a gente procrastina. Bem dificilmente. Olha, tá difícil aqui, mas continua aqui. Mas... Então, eu sou muito procrastinadora, né? Para quem não sabe, né, fiquem sabendo. A Nutri aqui, né, não é um exemplo desse quesito de procrastinação. De repente, pensando por exemplo, eu sou um exemplo de quem procrastina, né? E eu vivo lutando com isso, né? Vivo tentando me planejar e falho muitas vezes. Tento arrumar outras formas de me planejar, né? Justamente para diminuir um pouco essa procrastinação. Isso que eu tento fazer, de me planejar, é uma forma de diminuir essa procrastinação? Sim, com certeza. Tá. Então depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Bom, me dá um pouco mais, alguns exemplos maiores, né? De como é que acontece essa procrastinação. Talvez a pessoa entender melhor. Então, quando a gente precisa fazer tarefas, né, que são mais difíceis, exigem mais esforços e a gente não gosta muito, a gente cria uns obstáculos que muitas vezes não são reais. Então, esse é o primeiro ponto. A gente começa a culpabilizar coisas que, na verdade, não tem culpa. Tá? A gente coloca isso como empecilho, quando, na verdade, a gente faz a escolha de não fazer aquilo. Eita, eu vou ficar segurando que é mais fácil. É basicamente isso. Ai, meu Deus, mudou meu filtro. Calma aí, pronto. Então, a gente acaba procrastinando, achando que a gente vai ter um momento de descanso, que a gente só vai se preocupar com aquilo muito depois. O problema é que a gente acaba sofrendo durante todo o processo. Tá? Isso é uma coisa, isso é um fato, né? Esse tempo que a gente tira de prazer momentâneo, ele acaba nunca sendo pleno, porque a gente sempre está com um sentimento de culpa, de receio, a gente tem sempre aquela ansiedade em relação àquilo. Então, é muito complicado. E acaba se tornando um ciclo de autossabotagem, né? Porque a gente está culpabilizando fatores externos por uma escolha que a gente fez. A gente faz aquela escolha naquele momento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Que é uma coisa que a gente vai até falar depois, mas já posso adiantando algumas coisas. Eu só funciono com exercícios presenciais na academia, por exemplo. E aí, a gente bota aquela meta. Mas tem vários exercícios que a gente poderia fazer no YouTube mesmo, que não tem custo nenhum. Mas a gente cria aquilo na nossa cabeça, então a culpa é do dinheiro, vamos supor. Não temos dinheiro para fazer o exercício agora, ou a gente está no meio de uma pandemia, eu não vou presencialmente à academia. Então, a gente fica nesse ciclo, né? E por que a gente faz isso, né? Quando a gente bota a culpa em outros fatores, a gente se livra um pouco daquela responsabilização daquela escolha que a gente fez. A gente escolheu naquele momento não fazer aquele exercício. Não seria o
o cenário ideal seria melhor se a gente fizesse presencialmente, mas se naquele momento não tem como, a gente poderia fazer uma escolha de fazer um exercício vendo uma aula no YouTube, por exemplo. Melhor em Então, a casa, gente. mesmo sendo mais leve do que não fazer, né? Exatamente. E aí, a gente se livra um pouco dessa culpa, né? Porque a gente sabe que o resultado no final dificilmente vai ser uma coisa boa. Então a gente não quer sentir a culpa de ter escolhido aquilo. E isso faz com que a nossa angústia diminua um pouco. E aí a gente fica nesse ciclo se auto-sabotando, sempre botando a culpa em outras coisas por escolhas que foram nossas. Pior que a gente que escolhe mesmo, né? Exatamente. Entendi. E me diz o seguinte, a procrastinação, né? Eu já ouvi falar que não existe apenas um tipo, né? Existem alguns tipos. Mas eu não entendo muito disso e eu acho que muita gente nem nunca ouviu falar sobre os tipos de procrastinação. Então, se você puder explicar pra gente um pouquinho, por favor. Claro. Os dois tipos, na verdade, eles são muito comuns. E a gente costuma confundir achando que procrastinação é uma só. Porém, existe uma que é um pouquinho melhor e outra que é bem pior, tá? Um pouquinho melhor, ela é uma procrastinação quando você tem um prazo. Quando você tem um prazo, você procrastina por muito tempo. Mas quando o prazo vai chegando, você começa a vivenciar aquele pânico. E aquele pânico constante. Esse pânico faz com que você haja. Então você acaba fazendo aquilo. O ruim é, dificilmente a qualidade daquilo que você faz vai ser igual à qualidade que seria se você fizesse com antecedência. Perfeito, exatamente. Então, esse muito pânico. Sim, completamente. Esse pânico é um anjo da guarda. É o que ajuda a gente a fazer as coisas no prazo, né? E o outro. Eu tive isso muito no meu TCC da pós, gente. Eu sofria com isso. Aí ficava procrastinando, assim, uns 3 meses. Aí quando faltava, assim, 15 dias para entregar alguma coisa pro orientador, eu ia lá. Aí eu pesquisava, estudava, pronto. É exatamente assim. Procrastinação. E qual é o segundo tipo? Mas peraí, esse é o tipo bom ou esse é o tipo ruim? Peraí, não entendi. Não, esse é o tipo menos pior. Então tem pior. Ferrou. Tem. O tipo pior é aquele que você não tem um prazo. Não tem um prazo. É o que eu vivo diariamente, entendi. Esse é o pior. Porque por não ter um prazo, você em momento nenhum vivencia aquele pânico de preciso fazer aquilo. Então, E eu tô te interrompendo, porque assim, tem muito paciente meu na live e eu já pensei sobre isso, só que eu não associei com procrastinação. Os meus pacientes, eles já saem do consultório com consulta marcada de revisão ou a consulta próxima mesmo. Porque eles têm um prazo para me entregar, entendeu? Mas é exatamente se eu isso. Coloco, eles... nossa, já tem 3 meses que eu fui na Nutri e não fiz a dieta. Exatamente. Eles sabem que em 3 meses eles têm que ter algum resultado. Entendeu? Então, quando eu coloco a data ali, eles são mais dedicados, eles têm o prazo. Adorei. Agora eu entendi que isso também é uma procrastinação. Mas essa procrastinação, quando não tem um prazo, ela é muito perigosa. Exatamente por isso, né? Não tem esse sentimento de pânico, de preciso fazer. Então, a gente fica angustiado, ansioso, com todos esses sentimentos muito ruins, às vezes procrastinando uma coisa pro resto da vida. Porque não tem um start, não tem um pânico ali para te fazer decidir fazer aquelas tarefas que você precisa fazer.
Faz todo sentido. E eu diria que, assim, uma coisa que é muito importante, né? Que mantém a gente nessa procrastinação, que inicia todo esse ciclo, porque ninguém nasce procrastinando. A gente Tem certeza? precisa. Olha, eu vou te explicar e você vai concordar comigo. A gente precisa a primeira vez procrastinar. E aí, dá certo, principalmente a procrastinação com prazo. Dá certo no sentido de conseguir entregar no prazo. Deu certo. Às vezes não com a mesma qualidade, mas eu fiz. Então, quando aquilo dá certo, a gente começa a achar que tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente procrastina e aí entra naquilo que eu já falei. Ah, eu vou sofrer só no último dia para fazer isso. Eu vou ficar o dia inteiro sofrendo, não tem problema, mas vai ser um dia só. A gente não conta que durante todo o percurso até chegar naquele dia, a gente fica extremamente angustiado, ansioso, com sensações horrorosas. Então o nosso tempo acaba não sendo nem um pouco de qualidade, até o tempo de lazer. A gente está o tempo todo pensando naquilo. Pior que é. E aí se culpa porque não fez, porque deixou de fazer, porque aí embolou, aí virou uma bola de neve. Perfeito. E aí, Exatamente. já entrando nesse assunto, nesses impactos, né? Você pode falar um pouco mais sobre os impactos da procrastinação na nossa vida, né? O que acontece? O que pode acontecer aí? Então, a gente tem dois tipos de impactos, né? Os impactos psicológicos e os impactos físicos, fisiológicos. Então, os psicológicos tem muita relação com o que eu já falei aqui também, essa questão do sofrimento. Quando a gente procrastina, tem muito sofrimento envolvido naquilo, porque a gente fica o processo inteiro sofrendo. E por sofrer assim, a gente acaba se sentindo completamente angustiado e aumentando o nosso nível de ansiedade, assim, às vezes em muitos graus. E isso acaba trazendo muitos impactos pra gente. E por conta desses impactos psicológicos, a gente tem outros impactos também, tá? As pessoas que procrastinam mais, por acabarem aumentando o nível de ansiedade e de angústia, elas acabam tendo mais dor de cabeça, estômago, muita mesmo. Tem muita gente que tem gastrite emocional, né, nervosa, que chamam. Então tá tudo aí conectado com essa questão da procrastinação. Exatamente. E essas pessoas também ficam doentes com muito mais frequência. Porque a procrastinação traz muito estresse. E o estresse prejudica muito. Exatamente. Prejudica muito o nosso sistema imunológico. Então deixa a gente muito mais suscetível a ter uma doença infecciosa, como por exemplo, uma gripe, um resfriado, uma Covid. Então, é para ficar atento. É aquilo, né? Eu falo isso muito no consultório, né? Quando a nossa mente não está equilibrada, independente se é procrastinação ou até uma ansiedade por outros motivos, né? A gente fica doente, gente. Não tem como, né? O nosso corpo, ele vai querer parar de alguma forma, vai querer te alertar de alguma forma, né? E justamente não é só nesse quesito de querer te alertar, mas é químico também, né? Você tá estressado, você tá preocupado, você tá ansioso, seu cortisol tá elevado, vai dar problema. Você vai descontar, talvez, na comida. Ou talvez você nem vai comer, né? Então vai impactar. Não tem como. É realmente fisiológico isso. E é Com bem certeza. clássico. Nossa, e as pessoas repetem esse ciclo, às vezes, sem ter a consciência das consequências que aquilo traz. E muitas vezes a gente vivencia essas consequências sem fazer essa associação de por que elas estão acontecendo, né? É verdade. E pensando aqui, né, até na minha vida pessoal, né, a questão de procrastinações que eu já fiz, são coisas que impactam não só no meu corpo, mas na minha vida mesmo, né, nas escolhas que eu faço, né?
nos caminhos que eu vou seguindo. E decisões importantíssimas deixam de ser tomadas, talvez pela procrastinação. Sim, Eu são penso dessa escolhas que forma. te impedem de tomar certas escolhas no futuro. Perfeito, exatamente. Exatamente. Muito interessante isso. Olha, a gente aprofundou bem isso aqui. O pessoal aí, ó, do outro lado da telinha deve estar refletindo. Reflitam, meus amigos, reflitam. Ô, Jade, mas tá, entendemos que a procrastinação não é legal, não é saudável, não faz bem pra gente, a gente só se engana, né? Porque eu conheço gente, entendeu? Que gosta de procrastinar. Entendeu? Eu conheço gente que não podia. Deixa eu dar uma procrastinada aqui, entendeu? Eu conheço gente assim. Mas acho que se essa pessoa estiver assistindo, ela já vai ter, né? Pô, peraí, deixa eu me observar aqui. E aí, não é só se observar, não é só prestar atenção, né? Eu acho que a gente tem outros hábitos aí que a gente possa estar trabalhando, né, no nosso dia a dia para melhorar. E aí, o que a gente tem que fazer para melhorar, então, a procrastinação, Jade? Chegou no E ponto que aí? todo mundo queria saber. Como é que a gente diminui essa procrastinação? Tem como resolver? Olha só, eu já vou começar falando que não existe fórmula mágica, tá, gente? Não existe fórmula mágica para nada. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, assim, isso é fato. Não se prendam a um manual de instruções de coisas que vocês deveriam fazer para diminuir a procrastinação. Eu vou aqui apresentar algumas ideias, mas você vai precisar adaptar, né, para a pessoa que você é. Então, isso é Não muito tem regra, importante. né? Não Faz tem. sentido. Faz Não tem. sentido. E a primeira coisa aqui é ter consciência de que você procrastina. Isso é a primeira Eu coisa. tenho. Isso eu tenho Você bastante ter consciência. consciência. E, mais do que isso, entender como a sua procrastinação funciona. Tá? Por exemplo, coisas que fazem você procrastinar. Poxa, preciso fazer exercício físico. Então, eu vou marcar o período da noite. E aí, você chega no período da noite, você se sente cansado, não faz exercício. E aí você culpabiliza isso. Eu não fiz porque eu estava cansado. Então, eu não consegui fazer. Então, é importante você entender aqueles gatilhos que te levam a procrastinar. Porque simplesmente eu percebi que à noite eu não tenho energia para fazer certas coisas. Então, eu vou programar para fazer aquelas coisas no momento do dia que eu tiver mais energia. Então, eu geralmente tenho mais energia de manhã ou à tarde. Então, eu vou planejar fazer essas coisas nesse momento. Então Perfeito. faz um maior sentido, né? Essa é um outro ponto, conhecer suas horas mais produtivas. Tem gente, por exemplo, que é muito mais produtiva à noite. Então não adianta planejar fazer uma coisa às 7 horas da manhã. A não ser que você não tenha escolha, né? Você precisa fazer aquilo. Se você quer fazer aquilo, você precisa Na acordar às 7 vida horas. real atualmente, né? Exatamente. Mas é o que eu vejo com muitos pacientes meus, né? Muitos falam, Priscila, eu não tenho tempo, eu tenho que estar no trabalho 7 horas, 8 horas da manhã. Eu chego em casa 6, 7 horas da noite, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar de filho, tenho que cuidar de marido. E aí? Eu não tô me exercitando, primeiro, porque eu não gosto, segundo, porque eu não tenho tempo. Não ter tempo é muito relativo, realmente. A gente cai naquela questão de escolhas, né? Da A gente pode prioridade, fazer né? a escolha exatamente, que é um outro ponto aqui que eu vou entrar em relação a você planejar as coisas que você precisa fazer em grau de importância. Perfeito. E você me lembrou de uma paciente que eu tenho. Eu acho que ela não tá aqui na live, não, mas se ela assistir depois, ela vai saber que é ela. Eu atendi ela só online, né? Ela é daqui de Petrópolis mesmo, mas pela pandemia a gente só fez acompanhamento online. E aí, na época, ela não tinha como treinar, né? Ela trabalhava no Rio ou de home office. E com filha pequena, com marido e tudo mais, e a mãe estava doente, uma confusão. Aí de manhã ela saía às vezes 4h30, 5h30 da manhã para trabalhar no Rio, né? Então era meio que impossível ela malhar de manhã cedo. E ela chegava em casa 7, 8 horas da noite.
Aí ela conseguiu uma personal online. Eu não lembro se foi eu que indiquei, eu não lembro. Sei que ela conseguiu uma personal online. E aí ela fazia 3 vezes por semana, 8 horas da noite em casa. E assim, ela deu o jeito dela, porque ela estava determinada, ela queria uma coisa que era muito importante para ela, né? E não era estético, né? Era muito além da estética. Então ela tinha outras motivações para fazer aquilo. E aí eu dei essa ideia para ela de fazer algum exercício online. Ela, acho que foi ela que arrumou a personal. E aí no final deu super certo, sabe? Ela fez na hora que tinha que ser, não era o melhor horário para ela, mas pelo menos ela fez de um jeito que daria para ser feito, que era em casa e tudo mais. Então, acho que isso exemplifica muito bem o que você falou agora. É exatamente isso. Exatamente isso. Você Ó, prioriza, e isso é importante. a Thaís, uma paciente minha, colocou aqui, ó, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Perfeito! A Thaís, ó, ela até botou aqui, ó, que está treinando 6 horas da manhã. Ela era que dava desculpa, não é mesmo? Mas isso mudou. Virou orgulho da Nutri. Viu só? Tudo acontece a partir das nossas escolhas. Ela fez uma escolha diferente, ela tomou consciência do que levava ela a procrastinar e aí ela achou uma solução para aquilo e fez uma escolha diferente. Isso é muito importante. Muito mesmo, muito mesmo. Olha, o que eu dou de parabéns para ela por isso, gente, vocês têm noção. É, exatamente por isso que é muito importante também. A partir do momento que a gente toma consciência, né, de que a gente procrastina, do que leva a gente a procrastinar, é exatamente entender que aquilo faz parte de. Aquilo é feito por escolhas nossas. Então, se é uma escolha minha, eu preciso me responsabilizar por aquilo. Exatamente. Eu preciso me responsabilizar porque foi uma escolha que eu fiz. Só que ao mesmo tempo, quando eu pego essa responsabilidade para mim, que é uma responsabilidade minha, apesar de eu tentar muitas vezes atribuir outras coisas, eu entendo que então a minha escolha vai ser o que vai me fazer agir diferente. Então eu preciso escolher diferente. E isso faz muito sentido nessa questão da procrastinação. Uma outra dica também que eu posso dar é, mesmo sem vontade, experimentar fazer alguma coisa sem procrastinar. Porque do mesmo jeito que a gente experimenta a sensação da procrastinação e vê que dá certo, e acaba até, para muitas pessoas, virando um vício, né? Esse ciclo de aquela sensação de procrastinar, pode ser feito também o contrário, né? Você que está muito acostumado a procrastinar, fazer uma coisa sem procrastinar e experimentar a sensação daquilo. Porque quando você vive aquela sensação, muitas vezes você consegue enxergar por outros ângulos, de outras perspectivas. Talvez não seja tão ruim assim não procrastinar. E aí eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo na minha vida agora, tá? Que é a questão, por exemplo, da louça. Eu achava que eu detestava, olha, eu achava que eu detestava lavar louça. Detestava, Excelente detestava. assunto essa. E aí, eu acumulava, até ficar aquela pia cheia de louça. Não ter mais basicamente louça nenhuma. E aí eu era obrigada a lavar louça. E o que eu comecei a fazer? Mesmo sem vontade, qualquer coisa que eu via na pia eu lavava. E aí eu comecei a reparar que eu não detestava lavar louça. A sensação que eu não gostava não era de lavar louça. Era exatamente a sensação do acúmulo e de ver a louça gigante no final e saber que eu ia ter que parar 1 hora do meu dia para lavar aquilo. Hoje, a minha pia está sempre limpa, sem louça nenhuma, e sempre que eu vou lavar a louça, eu levo às vezes 1 minuto, porque o que está ali é tão pouco. E eu nem sinto que eu estou gastando energia fazendo aquilo. Então, o que eu detestava era exatamente ter que parar 1 hora para fazer isso. Agora, o que eu estava fazendo para não ter que parar essa 1 hora? Nada. Então, o que eu fiz? Eu fiz igual a Thaís, eu coloquei o marido para lavar.
Divisão de tarefas, ué. Justíssimo. Mas, ó, eu gostei dessa dica porque, assim, eu tenho muito problema com a louça, né? Aí, sabe o que eu faço com a minha procrastinação da louça? Eu fico botando assim, não, vou comprar uma máquina de lavar louça, vou comprar uma máquina de... Olha isso! Aí, o que eu fiz? Olha Eu só. comprei uma máquina de lavar louça e botei quem pra lavar? O Magno, entendeu? Eu ponho ele pra lavar as roupas. Criou a Eu sua nem preciso máquina de mais lavar falar. louça. Virou minha máquina de lavar louça, entendeu? Eu nem preciso falar, eu já pego e lava. Dura muito tempo na pia? Dura muito tempo na pia, mas vai chegar um momento que ele vai lá e vai lavar. Tá tudo bem. É. Mas quem sabe, né? Depois dessa dica aí, a gente pode tentar evoluir, né? Vamos ver. Olha que eu vivi isso por muitos anos da minha vida. Olha quantos anos eu vivi isso. Se eu tivesse descoberto essa sensação de não Pois procrastinar na minha louça, nunca que eu teria feito isso. é Nossa. verdade. É verdade. Não, e essas coisas que você tá falando, né? De tarefas de casa, né? Eu com a roupa, né? Eu vou lavando, lavando, tirando do varal, lavando, lavando, tirando do varal, lavando, lavando. Aí teve uma vez que acumulou, assim, roupa lavada de um mês. Num negócio gigante, assim, pra eu dobrar. Viu só? Um outro exemplo. Quando eu tiro a roupa da corda, eu já tiro, vou tirando uma por uma e já dobrando. Dobrando. Tiro, Então, eu tô dobro, tiro, fazendo dobro. isso. Tô Acabou! fazendo Nunca isso. mais eu tive esse problema. Eu comecei a fazer exatamente isso, entendeu? Ah, e sabe uma coisa que eu lembrei, né? Isso já em relação à dieta mesmo, né? Eu procrastino a ida aonde? Onde que é o lugar preferido, né? Preferido não, o único lugar que a gente tem que ir para fazer dieta. Mercado, feira, ou o que for, né? E eu procrastino muito isso. Aí, pós-pandemia, ou melhor, durante a pandemia, né? Começou o delivery de tudo quanto é coisa, né? Então, isso facilitou muito a minha vida. Mas eu ainda prefiro escolher. Aí o que eu faço? Eu associo assim, bom, eu não posso o ideal, não tô com tempo de ir no mercado, de ir na feira, de comprar do jeito que eu quero, pagar mais barato, comprar o melhor, o mais bonitinho, do jeitinho que eu gosto. Eu não consigo o ideal. Ah, eu vou pedir. É melhor pedir do que não ter legume, do que não ter fruta. Aí eu comecei a fazer isso. E dou esse exemplo para os pacientes, porque muitos procrastinam, sabe? Outra coisa que eu percebo também são os folhosos, né? Que dá trabalho para higienizar, para lavar e tudo mais, para secar, para guardar, para ter durabilidade. Então, quando a gente não consegue o ideal, né, que é a alface comprada bonitinha no pé, compra aquela do mercado, no saquinho já higienizada, é melhor do que nada, né? E é isso, essa ideia, né, que eu pensei para mim, eu junto muito no consultório, deu super certo, né? E eu vejo que é uma forma de diminuir um pouco a procrastinação, igual você falou no início. Sim, porque muitas vezes a gente eleva esse nível, né? O objetivo, não, tem que ser aquilo. Exatamente como uma. É exatamente esse ciclo de autossabotagem, né? E aí a gente tira essa culpa da gente. Ah, não, mas eu não comprei porque, enfim, várias desculpas aí no meio e transferências de culpa, não se responsabilizando por aquela escolha de eu não comprei. Eu escolhi não comprar. Exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, olha, eu acho que eu já esclareci todas as minhas dúvidas, mas eu acho que a gente poderia até abrir, né, para ver se o pessoal tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, né? Eu acho que vai ser legal. Então, se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. E, Jade, se você quiser falar mais alguma coisa também, dar uma complementada em algum assunto, também fique à vontade. A live é nossa. Nossa, eu acho que eu já falei tudo que eu poderia falar sobre procrastinação, mas dando uma reforçada, né, nessa questão das escolhas, que é uma coisa que eu abordo muito na clínica. As escolhas são nossas, então, muitas vezes a gente não consegue controlar outros fatores, porque não são escolhas Calma, nossas. amor. O que a gente
Tem Ah, visita. oh, meu Deus! Ah, tô. Oi! Ele entrou, abriu a porta sozinho, gente. Desculpa, continue, continue. A gente não vai conseguir controlar muitas coisas em volta da gente, porque são escolhas que não são nossas. Ah, por exemplo, não tem uma coisa que eu quero comprar naquele mercado que é mais perto. Foi talvez uma escolha do dono daquele mercado de não comprar tanto produto daquele, ou de não pedir com antecedência. Então a gente precisa lidar com essa escolha. E aí, o que eu vou fazer a partir daí? Eu preciso escolher uma coisa que se adeque ao meu objetivo. Se o meu objetivo é comprar aquilo, tá, eu não vou achar ali, eu preciso escolher o que eu vou fazer. A partir daí, tá, eu vou em outro lugar, eu vou pedir pela internet. Então, tudo é sobre as nossas escolhas. Não tem jeito. Não, concordo plenamente. E essa questão da compra dos alimentos é muito comum, né? Até eu, às vezes, quando me pego, caraca, eu tô procrastinando. Não, peraí, vou pedir ali no iFood rapidinho. Ó, falei nome que não era pra falar. Vou pedir ali no delivery rapidinho, entendeu? Na loja ali. E, gente, olha, né, nesse aplicativo que eu falei sem querer. Ai, peraí. Geralmente. Tem até loja que entrega orgânicos. Então tem o ideal também, sabe? Então não tem desculpa hoje, gente. A gente não tem desculpa. Não tem mesmo. Porque tem essa questão também, né? Dos orgânicos serem mais caros. Mas aí a gente procrastina e no final o prejuízo acaba sendo maior. Então, o prejuízo sendo maior, muitas vezes o custo também é maior. Então, por conta daquele valor naquela hora, a gente bota esse empecilho, que na verdade às vezes é uma coisa que a gente pode pagar, mas a gente pensa, mas aquele está muito mais barato. Não que a gente não possa pagar pelo que seja um pouquinho mais caro, mas a gente fica mirando naquele que era mais barato exatamente porque a gente não conseguiu. Então isso mantém a gente nesse ciclo eternamente. Pois é melhor fazer o básico do que não fazer nada, né? Conseguiu o Exatamente. ideal? Ótimo. Não conseguiu? Faz o mais ou menos. É melhor do que nada, sabe? É Até isso. Esse é o porque caminho. aquele básico, muitas vezes, ele motiva a gente a buscar aquele ideal, né? Então é um Exatamente. processo, é um passo de cada vez. A gente realmente. A gente realmente não vai sair de uma vida completamente sedentária para uma vida que a gente vai fazer exercício 7 dias na semana. Exata. Isso Nossa, nunca vai repita essa frase funcionar. aí. Perfeito. Perfeito. Então, Perfeito. às vezes, é melhor a gente fazer o básico, que é 2 vezes na semana, 3, que isso vai motivar a gente para fazer mais. Então é um Perfeito, já. processo, não adianta a gente pular etapas. Tem pessoas que funcionam assim? Tem, novamente, né? Não existe uma receita, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que funcionam assim. Eu vou sair de uma vida completamente sedentária e vou fazer exercício todos os dias na semana. Tudo bem? Mas tem muita gente que não funciona assim. Não E aí a funciona. pessoa fica se sentindo culpada porque o fulaninho conseguiu e eu não consegui. Então, se eu não conseguir, acho que é melhor parar, né? Porque eu não vou conseguir. Perfeito, perfeito. Ó, a Thaís falou uma frase que eu sempre falo, né? Faz o básico, bem feito. Depois. Ai, tô trocando meu filtro. Depois, a gente inventa a moda, a gente coloca outras coisas. Ô, Tomás, por que você quer aparecer? Entendeu? Sim! Joga beijo. Tá mostrando a língua! Tu tá roubando a nossa live, safado! A Adriana falou que eu faço lavagem cerebral. Eu não faço lavagem cerebral, tá? É porque, né, eu faço tanta terapia, gente, que eu já tô quase, entendeu? Eu tô enraizando ali em mim as palavras da terapia, é por isso. Mas é isso, é fazer o É, básico bem mas, feito. É ir mas a evoluindo terapia ali. ajuda muito. A terapia ajuda muito nesse processo. Gente, olha, a minha primeira terapia eu comecei a fazer, eu tinha
17 anos, talvez. Não, 17 nada. Foi em 2017. Eu já tava com, sei lá, 22, 23 anos, por aí. E aí, Nossa, minha vida mudou de lá pra cá, né? Aí, desse tempo todo, eu fiquei 1 ano só sem fazer terapia. 1 ano e meio, né? Tive alguns meses nos intervalos das terapias, mas no máximo que foi 1 ano sem fazer. E no ano que eu fiquei sem fazer, gente, minha vida travou em diversos aspectos. E eu já sou a rainha da procrastinação na terapia. Imagina sem terapia, né? Então, realmente, terapia tá mudando a minha vida mais uma vez. Então, eu recomendo, né? E eu indico muito no consultório, falo mesmo, incentivo, porque, nossa, gente, muda. Hoje eu atendi uma outra paciente que foi a 4ª consulta dela. E uma dificuldade enorme de emagrecimento, que não é pelo que ela tá comendo, porque na dieta ela tá comendo bem, tá fazendo bonitinho. Pelo menos 80% ela tá fazendo, tá se exercitando. Mas são questões metabólicas. Isso é frustrante, né? A pessoa tá se dedicando e não tá obtendo resultado. Só que também tem uma questão psicológica muito agravante ali. Aí na última consulta eu botei, não, peraí, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Fiquei 2 horas com ela e convenci. Aí indiquei até uma psicóloga. E hoje, gente, ela voltou. Assim, você é uma nova mulher, entendeu? Com 1 mês de terapia. Imagina, né? Depois de 1 ano, depois de resolver diversas questões. Então, gente, terapia muda a vida. Então, se você tá, sei lá, eu penso que se você tá deixando a vida te levar, é porque tem uma coisa errada aí, né? Então, pensa, reflita, busque ajuda, mas não fique sozinho nisso. Porque às vezes é muito difícil carregar esse fardo sozinho. Exatamente. Exatamente. Amor, gente, o que Tomás sumiu, hein? Eu fiquei desesperada, falei, cadê ele? Desculpa. Bom, gente, eu acho que é isso. Ninguém tem nada para perguntar, não? Ah, tem aqui, ó, Gabriel. Será que somente o sentimento de culpa em um excesso pode ser responsável por toda a procrastinação? Sentimento de culpa e um excesso? Como Em assim? excesso. Ele botou Ah, aqui, o sim. sentimento de culpa em excesso. Eu que li errado, desculpa. Ser responsável pela procrastinação? Pode ser responsável por toda a procrastinação? Tá travando para vocês ou tá normal? Tá normal. Tá normal. Tá. Então, o que gera exatamente a procrastinação é exatamente a questão dessa priorização por prazeres momentâneos. Porque aí a gente prioriza isso e vai botando o que é realmente importante para fazer depois. E aí esse depois, muitas vezes, acaba não chegando. E quando chega, não chega, muitas vezes, da melhor forma, né? Então, assim, a gente acaba adiando aquilo quando tem um prazo, né? Até o último minuto e a gente sofre muito, sofre durante o processo e a gente sente muita culpa, tá? Realmente a gente sente muita culpa nesse processo. Só que nessa tentativa, né, de não sentir a culpa, a gente faz o que a gente chama, na minha abordagem na psicologia, de má fé, que é exatamente transferir essa responsabilização da escolha que a gente faz. A gente faz uma escolha por priorizar coisas que não são tão importantes. E aí, quando a gente bota a culpa dessa escolha, não se responsabiliza por ela em outros fatores, porque a gente estava muito cansado. Tá, a gente estava cansado, mas assim, a gente pode escolher fazer coisas cansado. Então, assim, é uma questão de escolhas, ou realmente de priorização da hora do dia, como eu já falei aqui também. Então, nessa tentativa, né, de diminuir essa culpa, a gente não se responsabiliza por essas escolhas. E aí, quando a gente faz isso, a culpa ela diminui, mas ela não some. Ela não some, ela está ali. Então, assim, a gente sente culpa durante o processo inteiro e sente até o final. Às vezes em diferentes níveis, né? Então, a culpa,
é um fator realmente que é muito importante, né? Nisso, não sei se eu respondi. Eu me identifiquei um pouco nisso que você falou. É muito interessante, muito interessante. Essa questão da culpa, que realmente às vezes a gente está, sei lá, se sentindo culpado por alguma coisa e aí procrastina o que talvez seria mais importante para tentar resolver uma culpa que na verdade você não resolve, você piora, ainda arruma outras culpas. É Exatamente. uma bola de neve, gente. Fujam disso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, se alguém colocou mais alguma coisa. Alguém mais? Bom, por enquanto ninguém. Mas eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa mais específica, pode mandar para mim, que eu encaminho para a Jade, ou talvez, se a Jade permitir, já manda direto para ela. E vocês sabem, mas eu acho que essa live foi bem legal. Demorou até mais do que a gente esperava, né? Mas Eu teve nem muita sei que gente. horas são, eu perdi a noção do tempo. 10 e 1. Ah, caramba! Realmente rendeu. Mas foi bom, foi bom. Quem pegou pela metade, eu vou deixar a live salva, então assistam depois. O início tá muito esclarecedor, né? Agora no final a gente deu muita dica, tivemos umas pausas, alguns imprevistos, mas foi no geral todo, a live foi bem legal. Espero que todos tenham gostado. E qualquer coisa, mandem mensagem que a gente responde. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu quis muito fazer essa live porque eu sei que é um problema que eu tenho, não só comigo, mas meus pacientes têm muito isso. Então, eu senti muita necessidade de fazer. Vou compartilhar lá no meu grupo dos pacientes, vou compartilhar para alguns amigos também. E compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que, mesmo que a gente não consiga tirar um proveito 100%, alguma coisa a gente vai pegar dessa live e vai trazer para nossa vida, tenho certeza. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido. E é isso. Realmente um assunto muito importante que eu vejo também na minha prática clínica. Muitas pessoas adiam fazer terapia, muitas vezes por estereótipos, né, de que terapia é coisa de louco, ou eu tô lidando com isso, eu consigo lidar, não tem nenhum problema, eu só preciso de mais tempo e eu não preciso fazer terapia. Então, muitas pessoas procrastinam questões psicológicas que não conseguem resolver sozinhas. Então, isso acontece também na minha prática. Isso muitas vezes faz com que as pessoas procurem fazer terapia, procurem um psicólogo só em momentos de muita crise. E isso dificulta todo o processo. Você vai ter muito mais trabalho para recuperar coisas que nem não necessariamente teriam acontecido se você tivesse procurado quando você sentiu que você precisava. Então, essa questão da procrastinação afeta, olha, tudo. É verdade. Jade, muito obrigada por topar participar dessa live. Muito obrigada por toda a informação, por todo o conteúdo. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigada a todos Muito pela obrigada pelo presença. convite. Que bom. Feliz que você tenha aceitado. Um beijo a todos. Boa noite, bom descanso. E bom final de semana, né? Amanhã já é sexta. Boa noite, gente. Tchau.